Deus nos abençoe, a paz do Senhor para todos. Amém! Eu vou dar os anúncios aqui resumidamente, logo após eu estar meditando na palavra de Deus. Bom, hoje é o curso de ensinamento Conhecendo a Verdade. Amanhã é a Santa Ceia, então é importante que nenhum irmão falte, né? Tem uma irmã, né? Os irmãos que estão na comunhão com Cristo, que estão andando com Deus aí, né? É importante que os irmãos estejam lá na sede, no culto da Santa Ceia. Vai estar o presbítero Beno pregando lá, conhecido nosso. É um brigão ungido, nome de Deus, muito abençoado. E então, os irmãos e as irmãs não faltam, né? Santa Ceia é algo muito sagrado. Eu tenho para mim o ato da Santa Ceia é algo muito sagrado, porque está escrito na Bíblia que quem não come e não bebe o sangue não tem parte com Cristo. E se não tem parte com Ele, quer dizer que não vai entrar no reino, não vai entrar no céu. Mas eu quero crer que os irmãos, né, estão se esforçando para agradar a Deus e querem ter essa comunhão, né, querem ter parte com Jesus. Então, os irmãos procurem não faltar, para não tomar Santa Ceia. Só se for algo muito grave, algo muito sério, que não dê mesmo para tomar ceia. Mas caso contrário, faça um esforço e vamos lá na Santa Ceia, porque o Senhor se agrada disso também, em nome de Jesus. Quem entendeu o recado de Deus diz amém. Amém! E lembrando aos irmãos, né, irmãos, que 3 ceias não justificadas, não é que a gente vai botar a pessoa em disciplina, mas a gente deixa em observação até que a pessoa se apresente e se justifique, né? Por que não está tomando ceia, o que aconteceu, às vezes deu uma contenda, às vezes aconteceu uma situação, né? A gente não sabe, e a gente não quer dar oportunidade para pessoas aqui que estão desconcertadas com Deus, né? Então a gente quer ver os irmãos na comunhão do corpo de Cristo. Quem entendeu diz amém. Amém! Quinta-feira, culto na Timbaúba, ali na Ilma Cardoso, em 385. Serão todos bem-vindos ali em nome de Jesus. Também culto sexta-feira das irmãs e na sede, Rua D 148, ali na Vila Amazônia. E sábado as irmãs aqui estão de novo aqui, né? Dá até para fazer uma campanha, né? Quinta na Timbaúba, sexta na sede e sábado aqui na Porto Novo, tudo culto da MV, né? E eu creio que vai ser bênção. Também eu creio que vai ter uma consagração, isso comigo, né? Vai ter uma consagração, primeiro domingo desse, ali na Timbaúba. Vai dar uma bênção em nome de Jesus. Quero agradecer os irmãos que oraram por mim. Eu nem ia poder vir nesse culto, porque eu fiquei mal de ontem para hoje. Mas Deus me deu graça que eu consegui caminhar e vir no culto, em nome de Jesus. Para mim não vir no culto, irmão, só se eu tiver assim, ó, impossibilitado mesmo. Mas nós vamos ler uma palavra. Nós vamos ler uma palavra que se encontra em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Eu não me lembro para quem que eu falei. Eu disse, o Satanás não queria que eu pregasse a palavra hoje, porque através dessa palavra Deus vai falar com almas. Mas ele está tomando uma de esquerda de Jeová. Gálatas capítulo 5, versículo 22 até o 25. Lembrando aos irmãos, se comprometa com Deus, claro, use a tua fé. Esse envelope branco aqui, irmãos, é para nós arrecadar fundos, né? Angariar fundos para nós fortalecer o trabalho social aqui na Porto Novo, né? É importante que os irmãos façam voto, isso aí é bíblico, causas na justiça, enfim, portas de emprego. Pega esse envelope branco e ajuda a obra do Senhor aqui, porque as necessidades são muitas, né? E a gente também, né, queremos fazer um trabalho forte aqui, social, não só para dar cesta básica, cestinha básica. Eu acho muito fraco essa palavra, cestinha básica. Não,
nós puder abençoar o nosso irmão com carne, com isso, com aquilo, Aleluia! nós vamos abençoar em nome de Jesus. E também, né, irmão, nós, agora, eu vou falar porque ela não está aqui, mas tem uma jovem aí que ela está para casar, vocês sabem que a pessoa que está vindo no mundo às vezes encontra dificuldade, e aí fortalecer esse trabalho social, nós podemos até pagar o casamento da pessoa, a pessoa casar no cartório, entrar na comunhão da igreja, que a obra social não é só alimento, é várias questões, levar um mendigo para o centro de recuperação. Eu tenho na minha mente um trabalho muito forte social na minha cabeça que eu ainda quero elaborar, desenvolver aqui, mas eu preciso da união de todos, né, em nome de Jesus. Então pegue o envelope branco e oferte na casa do Senhor, amém? Quem encontrou Gálatas capítulo 5, versículo 22, diga amém. Amém! Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 23. Contra essas coisas não há lei. Eu quero que você pegue o versículo 23 como um prego e crava na capa do teu coração. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, o que tem que fazer? Andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Sentar. Para início de conversa e mensagem de Deus, eu gostaria aqui de relatar para vocês uma revelação que eu tive de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem coisas que você não vai encontrar na Bíblia. Há coisas que você não vai encontrar na Bíblia, mas Deus vai te revelar. E essa coisa que Deus vai te revelar que não está na Bíblia, não é porque não está na Bíblia que essa revelação não vai estar de acordo com a palavra. Então, na verdade, Deus sempre revela algo diferente, mas baseado nas Escrituras. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Então, o que eu vou falar aqui foi uma revelação que Deus me deu, porém, ela se encaixa dentro da palavra de Deus, dentro do que a gente acabamos de ler aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a seguir. Você vai entender. Por exemplo, Deus me revelou para mim sobre todo ser humano. Preste atenção nisso. Não permita que a distração das crianças venha tirar a tua atenção da palavra. Se esforce para prestar atenção na palavra de Deus. Todo ser humano, quando nasce, ele ou ela não aprende primeiro a gramática do seu idioma. Vocês concordam comigo? Todo ser humano, quando nasce, ele ou ela não aprende primeiro a gramática do seu idioma. Por exemplo, no nosso caso aqui, o português. Por exemplo, ninguém vai para a escola para aprender a falar português. Não. Todo ser humano, quando nasce, ele ou ela não aprende primeiro a gramática do seu idioma para poder falar. Antes, na prática, com o convívio da mãe e seus familiares e parentes, de tanto ouvir e estar junto, a criança vai aprendendo a falar e desenvolvendo o idioma nativo. Vocês concordam até aí? Diga amém. Amém. Depois que viver essa ambiência familiar e prática de vida, aí então, depois que chega num nível ou grau de entendimento, a criança vai para a escola aprender o beabá, o alfabeto e sua gramática linguística, para aprender a ler e escrever. Quem concorda, diga amém. Então, para que alguns possam entender melhor, eu estou percebendo
diferente que alguns não estão entendendo. Por exemplo, ninguém vai para o colégio para aprender a falar. Todo ser humano, quando ele vai para a escola, ele vai para aprender a ler e a escrever. Por quê? Porque ele já aprendeu a falar, com o convívio da mãe, do pai, do tio, da tia, do avô e da avó, enfim. Então, todo ser humano, quando nasce, ele não aprende primeiro a gramática, aonde que vai o acento no i, aonde que vai a vírgula. Não, ele não aprende a escrever e ler para depois falar. É por isso que muitas pessoas, quando vão aprender um idioma de outro país, elas não desenvolvem a fluência. Por quê? Porque primeiro eles estão aprendendo a gramática para depois aprender a falar. E o contrário, é ao contrário. Primeiro tu tem que conviver com o inglês, primeiro tu tem que conviver com aquele idioma, escutar coisas em inglês, ouvir louvores em inglês, enfim, aprender séries em inglês, escutando ali. Mesmo que tu não entenda, mas de tanto tu ouvir aquele idioma e ver o que eles estão apontando, fazendo. Por exemplo, nenhuma criança quando nasce, ela nasce sabendo assim, por exemplo, que aquela cor laranja é a laranja. Não, ela olha, observa a laranja e de tanto ver a mãe dizendo laranja, 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 ela vai memorizando que aquela fruta alaranjada é laranja. Está entendendo o mistério de Deus aqui? Aleluia, e ela vai pegando através do escutar, da convivência familiar. Aí depois que ela chega num grau de entendimento, que ela compreende a fala, ela vai para o colégio para aprender a ler e escrever e entender de gramática para melhorar o seu linguajar, o seu entendimento, desenvolver o entendimento. Se vocês concordam até aí, digam amém. Quando Deus criou o homem, Ele não criou para aprender primeiro a escrita. Por exemplo, quando Deus criou Adão e Eva, Deus não criou Adão, aleluia, para aprender primeiro a escrita. Quando Deus criou o homem, Ele não criou para aprender primeiro a escrita. Ele, em primeiro lugar, fez o homem para se comunicar e conversar com Ele, aprender direto dele. Lembra que quando Deus criou Adão, Ele botou no jardim do Éden, toda a viração da tarde Deus vinha e conversava com o homem chamado Adão. E diz a Escritura que ele não entrou numa escola para aprender a falar, ou ele aprendeu a gramática para poder conversar com Deus. Não, o próprio Deus vinha e conversava com ele, louvado seja o nome do Senhor, e ele aprendia direto de Deus, mamachando e comanaia. Então, em primeiro Deus fez o homem para se comunicar, conversar com ele e aprender direto dele. Mas depois teve que o homem buscar o conhecimento para sobreviver. Quando entrou o pecado na raça humana e Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, a partir desse momento então, o homem começou a buscar o conhecimento para aprender a escrita, para aprender, aleluia, por símbolos. Não sei se vocês sabem, no colégio eu aprendi isso, e os primeiros nomes escritos não eram letras, eram símbolos, eram epígrafes, se não me trai a memória, era por símbolo. E com o tempo os homens foram desenvolvendo a escrita e foram desenvolvendo, aleluia, o idioma na escrita linguística, na gramática. E então hoje se tem muitos livros escritos por causa da busca do conhecimento, e essa busca do conhecimento fez com que os homens escrevessem livros e descobrissem coisas no planeta. Você já vai entender, aleluia. Aqui onde eu li, a Bíblia Sagrada diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, longanimidade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Lembra que eu falei que era para fixar na mente? Contra essas coisas não há lei. Pois bem, vem comigo na revelação. Por que existe o Detran? Por que existe as leis de trânsito? A Bíblia diz lá na carta de Paulo aos Romanos que a lei ela foi criada não por causa do justo. O justo não precisa de lei, mas a lei ela foi escrita por causa do infrator, ou do rebelde, ou do desobediente. Por exemplo, as leis de trânsito existem por causa que o ser humano ele
ele tem no coração a maldade, ele tem a perversidade, dirige alcoolizado, aleluia, coloca alta velocidade, ultrapassa, aleluia, o limite da velocidade. Então se criou leis, aleluia, de penalidade para quê? Para poder frear o infrator e o transgressor. Mas Paulo está dizendo aqui que contra essas coisas não há lei. O que quer dizer isso? Quem é cheio do Espírito Santo, ele não precisa escrever livro, que tem que ser cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do amor de Deus não precisa escrever livro sobre o amor de Deus. Aleluia, a lei não é para ele, a lei é para o rebelde, porque quem ama a Deus, ele vive na prática o amor de Deus. Ninguém que é um bom motorista vai ultrapassar o sinal vermelho. Então a lei não é para ele. Ele nunca vai receber a penalidade, aleluia, por passar o sinal vermelho, porque a pessoa que é justa e honesta e tem o coração pelo lado da justiça, ele não vai infringir a lei, porque ele é um cidadão de bem. Eu conversava com meu filho Misael essa semana que passou. Eu dizia para ele: Misael, sabe por que a nossa casa tem que ter portão, tem que ter grade? Por que as pessoas têm que colocar cerca elétrica, grade? É por causa da maldade do ser humano. Porque se você for ler, for recordar, antigamente não se existia portão de grade nas casas, as pessoas tinham acesso à porta e batiam na porta para poder chamar a pessoa, porque havia uma honestidade, uma sinceridade, todo mundo se respeitava, se morava no mesmo lugar, ninguém roubava nada de ninguém, por causa da justiça que operava. Mas o tempo foi passando, os homens foram se corrompendo, e hoje nós somos presos livres, está entendendo? Nós estamos presos nas nossas casas, com portão de contrapeso, com liberdade restringida, mas vai chegar o dia em que o arrebatamento vai acontecer, e nunca mais nós vamos precisar se preocupar com ladrão, bandido, porque lá baixando a araia, porque o reino de Deus, ele é segurança para quem serve a Deus. Para vocês entenderem melhor, quando o coração do ser humano é bom, tu pode deixar a bicicleta na rua, ninguém vai roubar, porque a pessoa tem caráter e pratica a seriedade, o caráter, a justiça. Agora, por que existe a polícia? Porque existe o bandido criminoso. Por que existe a polícia civil e qualquer outro tipo de segurança? É por causa do latrocínio, é por causa da maldade, é por causa da desgraça que está sobre esse mundo. Agora, nenhum cidadão de bem, ele vai preso por ter feito bem, está entendendo? Então o que quer dizer, pastor? Contra essas coisas não há lei. Quem vive a santidade, quem vive o amor, não precisa o pastor estar toda hora chamando a atenção, não precisa a mãe ou o pai ficar repreendendo, porque é uma pessoa honesta, é uma pessoa que é cheia do amor na prática. Aleluia. Então vem comigo. Quando Jesus escolheu os discípulos, primeiro ele experimentou eles. Lembra de Jesus? Quando ele começou o ministério dele, ele começou a chamou Mateus, chamou Marcos, chamou Lucas. Mateus estava na alfândega, trabalhando como cobrador de imposto. Ele chamou vários discípulos. Pedro estava pescando, juntamente com os outros discípulos. Enfim, Jesus escolheu o doutor Lucas também, que trabalhava como médico. E assim Jesus foi escolhendo eles. E diz a Bíblia Sagrada que depois ele haver escolhido os discípulos, ele começa uma jornada, aleluia, de discipulado. Quando Jesus escolhe os discípulos, primeiro ele começa então a experimentar eles, testou eles, fez eles vivenciarem seus milagres, mistérios sobrenatural na Pachanda, treinou-os, capacitou-os na prática. Depois ele enviou e disse: pregai, ensinai e testemunho, fale, anuncie. Aleluia. Não entendeu nada? Vou te explicar melhor. Jesus não vai mandar ninguém pregar o evangelho
fazer a obra em qualquer outra igreja, em qualquer outro lugar, sem primeiro fazer esse indivíduo ter experiência com o Espírito Santo, ter experiência com o sobrenatural. Ninguém vai à guerra sem munição e sem cartucho, labracanda, labrachalha. Todo mundo que vai para a guerra, ele vai munido de munição, labaia. Por que tem muito cantor se desviando? Por que tem muito pregador se desviando? Por que tem muito pastor escolhendo ovelhinha que nem Davi para coabitar no adultério? Alabaxandaraia. Porque ao invés de viver na prática a santidade, eles somente pregam exortação, correção, pregação, ensino, mas não vive aquilo que prega. Eles não têm experiência na prática. Aleluia! Por que você precisa aguentar o processo aqui onde você está congregando? Por que você precisa aprender o processo e passar pelo processo? Porque a igreja é o quartel de Deus. Aqui Deus quer preparar o nosso temperamento. Aqui Deus quer trabalhar no nosso ego. Aqui Deus quer fazer nós perdoar quem nos odeia. Aqui Deus quer fazer nós entender que todo mundo aqui é importante para Deus e que Jesus morreu por todos nós na paixão de Cromanaia. Nós temos que viver na prática. Veja, Jesus não mandou primeiro pregar o evangelho. Sabe quanto tempo os discípulos andaram com Jesus? 3 anos e meio. Eles ficaram 3 anos e meio só ouvindo Jesus ensinar e pregar. Sabe o que é isso? Eu tenho certeza que muitos aqui não aguentariam ficar 3 anos e meio sentados aí só me ouvindo. Aleluia! Vamos ser sinceros. Mas eles ficaram 3 anos e meio. Diga comigo assim: vendo, ouvindo e experimentando os milagres de Jesus na paixão de Cromanaia. Agora olha só, Jesus testou eles. Que prova tu me dá disso aí, pastor? Lembra da multidão? Eram mais de 25 mil pessoas aproximadamente. Chegou um jovenzinho com 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus chegou para eles e disse: dai vós de comer a multidão. E diz a Bíblia, o texto, que Jesus falou isso para experimentá-los, porque ele sabia o que haveria de fazer, mas ele estava experimentando os discípulos. Então quando o teu pastor chamar a tua atenção, quem sabe ele não está te experimentando. Aleluia! Alabagachando e Cromanaia. Glória! Agora vem comigo na revelação. E um dos discípulos chegaram, creio que foi André ou Felipe, se não entraram agora, chegou e disse assim: Jesus, da onde é que nós vamos tirar tantos pães para alimentar mais de 25 mil? Não tem ninguém que tenha pão aqui e peixe para alimentar. Aí veio um rapazinho, um jovenzinho, e ele tinha, aleluia. Uma coisa que eu me maravilho em Deus é que Deus nunca procurou o Monte Everest, Deus nunca procurou Golias de 3 metros de altura. Deus sempre escolheu coisas pequenas para confundir as grandes, coisas loucas para confundir as sábias. Aí veio um menininho, uma pessoa simples que ninguém dava nada, mas ele tinha o pão e o peixe. Quantos apóstolos, reverendo, profeta do Pix que se acham os caras, mas não tem pão, aleluia, nem peixe. Foi-se embora a glória de Deus, o nome deles deveria ser aí, acabou. Foi-se a glória de Deus, porque não tem mais intimidade com Deus. Mas aquele pequenininho, diga para o meu irmão assim: eu prefiro ser pequeno. O pequeno, o copo enche mais rápido, lá para cheio de cara. O grandão tem que trazer litros e litros de água para poder encher, para poder dar glória a Deus, senão não dá glória a Deus, aleluia. Mas quem é pequeno, ele já está sentindo a presença, ele está dizendo: já está enchendo, eu sou pequeno, já está enchendo. E diz a Bíblia que os discípulos disseram: mas mestre, como que nós vamos alimentar essa multidão? Da onde é que nós vamos ver tanto na padaria? Aí Jesus pegou ali, aquele menino entregou para Jesus nas mãos de Jesus, aquele pouquinho, e ele deu graças a Deus e orou ao Pai.
e começou a repartir aquele pão. E os discípulos trouxeram 12 cestos, 12 discípulos 12 cestos. Eu creio que era mais de 12, porque como tinha pão, tinha peixe, tinha que ser 2 cestos. Então deu 24. Botou ali peixe e pão. Peixe num, pão no outro. E aí Pedro e os demais pegaram e começaram a olhar aquela cena ali, Jesus multiplicando o pão. Oh, não, diga para mim, você vai crer ou não vai crer enxergando uma coisa dessa? Jesus multiplicando o pão. E quem olhava para Jesus, eu creio que eles pensaram assim: quando é que ele vai parar de fatiar esse pão nunca acaba, o que é isso? E começou a cortar, e despedaçar e colocar em peixe, e aquilo não parava. Quando chegou na quantidade X que Jesus queria para todo mundo ficar saciado, parou a multiplicação, porque a bênção de Deus é na proporção certa. Deus não chega atrasado nem adiantado, Ele vem na hora certa. Então fica posicionado, que o teu milagre tem dia e hora marcado lá para a chama e provar. Olha o teu companheiro de culto e diga assim: não se desanime. Entrega na mão de quem pode, lá para a chama e provar. E mamãe, se o pastor não está resolvendo, entrega na mão de quem pode, lá para a chama. E aí então, clemante ou previdência, contemplai. Meu Deus, eu estou sentindo agora. Está chegando uma carta de resposta para uma mulher aqui que está pedindo uma resposta para Deus. O anjo com pombo correio está chegando hoje aqui na igreja e está entregando um envelope com a escrita a resposta de Deus. E aí Jesus multiplicou, mas Jesus experimentou isso para ver se eles iam ter fé. Então vem comigo na revelação. Primeiramente Jesus experimentou eles. Eles viram os milagres, os sinais, os prodígios e as maravilhas. Eles escutavam os ensinamentos de Jesus e eles experimentavam. Entendeu uma coisa? A Bíblia diz que quando Jesus foi para curar a filha de Jairo, a Bíblia diz que Jesus então vai ao encontro da menina e de repente a menina morre na trajetória, porque Jesus demorou para chegar até lá. E aí alguém veio e disse: Jairo, não importune mais o mestre, porque a tua filha já morreu, não tem mais o que fazer. E aí Jesus olhando para Jairo disse: Jairo, não desmaie na fé. Olha para o teu irmão e diga assim: a prova está tremendo, mas não desmaie na fé. A prova está terrível, a tentação do diabo é terrível também, né? Mas não desmaie na fé. Aleluia. Continua crendo que tu vai conseguir se curar da chaga mortal. Agora olha só. E aí Jesus está indo ao encontro da menina. E de repente alguém atropela e diz: não adianta mais. É a mensagem de Satanás. Não adianta mais. Até rimou, né? É a mensagem de Satanás. Não adianta mais. Não adianta tu ir mais na igreja. Não adianta mais estudar glória. Não adianta mais andar em terno. Não adianta mais pregar. Não adianta mais. Se tem uma coisa que o diabo é especialista em ameaça, lembra de Senaqueribe? Quem é o Deus de Israel para querer pelejar contra mim? Se eu derrubei a Dagon, Astarote, derrubei isso, derrubei aquilo, mas não imaginava, coitado, que ele não estava mexendo com pouca coisa, não. Ele estava mexendo com aquele que manda nos anjos, manda nos demônios, manda no inferno. Coitado, foi para traçar para se coçar. E aí então Deus usa Isaías para dizer: pelo mesmo caminho que ele voltou, veio, ele vai voltar, porque eu vou botar um anzol no nariz dele e vou puxar ele, e ele morrerá pela mão dos seus filhos. Aleluia! E sabe o que aconteceu? Israel nem precisou guerrear. Um anjo matou 185 mil soldados. Levanta a mão que eu vou profetizar. Para aquele que está crendo nessa palavra, todos os demônios, pode ser 185 mil, só pela espada do arcanjo, eles vão ser tudo dissipados. Tu vai sentir um alívio na cabeça, Deus vai renovar tuas forças, e tu vai ver que Deus é Deus e Ele não é morto. Recebe agora, Deus. Aleluia! E diz a palavra de Deus que o inimigo trabalhou com ameaças, e foi a mesma coisa. Ele tentou intimidar Jairo, mas Jesus disse para ele: Jairo, não desmaie na tua fé. Eu vou despertar a menina.
E alguém diz: ah, mas se ela está dormindo, é só acordar ela. É que quem tem fé não enxerga morto, não enxerga dormindo. Aleluia! Eu estou olhando aqui para pessoas que estão lutando. Para muitos, as tuas forças estão acabadas, está morta, não vai para frente, não vai crescer, nunca vai conseguir se firmar ou não vai ter prosperidade. Para muitos você está morto, já era, foi, não tem mais jeito para esse caso, é droga, é isso, aquele outro. Mas Deus está dizendo: não está morto, está dormindo. Eu vou despertar, eu vou fazer um milagre, abaixando a ele é manto que ele nasce. Agora veja, Jesus então vai, e o que acontece? No meio do caminho aparece uma mulher com fluxo de sangue. E tudo isso os discípulos estão enxergando, estão olhando, estão vendo, e eles estão escutando Jesus. Então Jesus estava experimentando eles, e eles estavam enxergando. De repente surgiu aquela mulher com fluxo de sangue e tocou na hora do manto. Porque ela disse consigo mesma, ela nem chegou a pronunciar o verbo, ela só pensou e disse: oração em espírito. Tu pode estar trabalhando, mas em espírito está ligado. Cada massa que tu vira, tu imagina que é uma bomba na cabeça do demônio. Aleluia! Em espírito ela orou: se eu tão somente tocar na hora do manto, esse homem é tão ungido, esse Jesus aí que eu estou ouvindo falar, ele é tão poderoso, que se eu só dar uma triscada na hora do manto, eu vou ser curado da minha hemorragia. Agora eu não sei quem é que tinha mais fé, se era a mulher do fluxo de sangue ou o centurião de Cafarnaum, porque o centurião de Cafarnaum diz: Jesus não precisa nem ir lá na minha casa, só uma palavra tua basta, e o meu servo sarará. E ela uma briga feia na mulher do fluxo, sim dele, porque ela disse: e eu tenho mais fé, eu acho, se eu só tocar, eu vou ser curada, ela baixando e comandando. Eu creio que foi o centurião, porque ele disse: tu não precisa, aleluia, nem lá tocar, só uma palavra basta. Diz aí: Jesus, cure eu. Aleluia, só essa palavra, irmão, basta. Se você crê no que eu estou pregando, Jesus vai fazer você experimentar dentro da alma o poder do Espírito Santo, e tu vai testemunhar nesse altar que Deus está vivo e responde orações na terra. Quem crê que ainda vai testemunhar aqui, levanta a mão. Então eles viram. E aí quando Jesus vai, cura a mulher, Jesus matou 2 coelhos num tiro só. Um tiro só matou 2 coelhos. Curou a mulher do fluxo de sangue e ressuscitou a filha de Jairo. Uma ainda só. Uma vez eu estava na restauração ali na Porto Novo. Deus me revelou um irmão que estava com uma causa na justiça há quase 2 anos. E o irmão que não era revelado levantou a mão e se entristeceu. Eu disse: não te entristeça, a revelação não foi para ti, foi para esse irmão que o Leonardo. Mas porque tu está crendo, Deus vai mandar 2 coelhos no tiro só, tu também vai ganhar essa causa na justiça. E para a glória de Deus, no mesmo ano, os 2 ganharam a causa na justiça. E ele pagou um churrasco de frango para mim, aleluia. Só Deus para fazer isso. Quem crê que ainda tu vai me convidar para comer uma carne abençoada, a vitória vai chegar. Agora olha só, e os discípulos foram com Jesus, e Jesus levou Pedro, Tiago e João na casa de Jairo. Pedro, Tiago e João, porque eles tinham fé. Quando eles entraram lá, a Bíblia diz que Jesus mandou fechar a porta e botou a multidão pelo lado de fora, porque aquela multidão era um bando de curioso, de invejoso, de perseguidor e duvidoso, incrédulo. Aí os incrédulos, Jesus jogou tudo por lá de fora, mandou fechar a porta e disse: só entra o pai da menina, a menina, a mãe e os 3 discípulos que estão crendo aqui, porque o mistério de Deus tem que ter fé. Aleluia! Se nós cremos nessa palavra, irmão, não precisa muita coisa não. Deus faz o milagre acontecer lá no chão. E diz a Bíblia Sagrada que então Jesus fala para aquela menina que estava morta: Talita cumi, menina, a ti te digo, levanta-te. A Bíblia diz que a menina expirou
deu um salto e começou a falar: pai, pai, eu estou com fome, pai. Abaixando e e Deus me revela que tem talita aqui, que Jesus vai levantar e vai ressuscitar, vai dar força, aleluia, e vai te dar fome da palavra. Deus vai te alimentar com a palavra, aleluia. Agora olha aqui, Jesus experimentou eles, e eles começaram a vivenciar isso aí, irmãos. Viram a multiplicação dos pães, viram a menina ressuscitar, viram a mulher com sangue ser curada, e o mais extraordinário, Lázaro. Vocês sabiam que o milagre de Lázaro arrastou muitos a crer em Jesus, porque ele já estava há 4 dias morto. Me diz para mim, quem de nós vivenciou isso? De alguém morrer e daqui a 4 dias Deus nos usar para ressuscitar? Nem aqui nem na China. Agora os discípulos viram isso acontecer. Eles viram quando Jesus chegou e disse: ó, removei a pedra. E tu, Marta, que está um pouco incrédula, se creres verás a glória. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, nas minhas palavras, ainda que esteja morto, viverá. Labraxandarai. Removei a pedra, vocês parentes. Olha para o teu irmão e diga assim: remova a pedra, remova a pedra, remova a pedra. A pedra da incredulidade, a pedra da dúvida, a pedra da incerteza, a pedra da vaidade, a pedra da soberba, a pedra do orgulho, a pedra da arrogância, a pedra da incerteza. Remova a pedra e Jesus vai ressuscitar. Jesus vai fazer um milagre. Use a fé. E diz a Bíblia que Jesus então, ele dá uma ordem: Lázaro, porque pensa contigo, ali estava o verbo que se fez carne, ali estava o Deus diminuído. Imagina, irmão, se Jesus dissesse: mortos, ressuscitem, ia dar muita gente morrendo do coração e outros ressuscitando, e as pessoas saindo dos túmulos ressuscitando, porque Jesus tem todo o poder e tem toda a autoridade. Se ele dissesse: mortos, ressuscitem, eu tenho plena certeza que ia ressuscitar Bela baixando de cana. Mas ele foi específico: Lázaro, fulano e tal, vem tu, deixa os outros lá, porque no dia da minha morte eu vou descer lá embaixo conversar com eles. Aleluia. Alabacanda é promanaia. O teu milagre tem endereço certo. Deus não erra no alvo. Jesus vai fazer um milagre específico numa área da tua vida que para ti está sendo difícil vencer isso. Deus vai te ajudar. Você crê nisso? Então veja, Jesus experimentou eles, testou eles, fez eles vivenciarem seus milagres, mistérios. Quer ver? Ó, eu vou falar alguns mistérios que eu encontrei na Bíblia. A glória de Deus, a gente já leu a Bíblia algumas vezes, fez muito estudo da palavra, e a gente continua buscando de Deus o conhecimento. Mas vem comigo, olha o mistério. A Bíblia diz que Pedro estava no barco. Isso aqui é para quem tem fé, irmão. Ele estava no barco, e Jesus, pela 4ª vigília da noite, ele começou a andar por sobre as águas, vindo ter com os discípulos. E os discípulos acharam que era um fantasma, era um espírito que estava perambulando por ali. E Jesus disse: eu não sou um espírito, sou eu mesmo. Aí Pedro, tomado da coragem da fé, disse: Senhor, se é tu mesmo, eu sei que tu é o verbo diminuído na terra, então manda eu ter contigo por sobre as águas, porque a tua palavra tem muito poder. Eu me lembrei daquela vez que o Senhor mandou nós pescar, nós pegamos peixe até não querer mais. Aleluia, nós não podíamos ganhar nenhum peixe, ficamos a madrugada inteira lá na Xandaia e não pescando, mas sobre a tua palavra eu lancei e pesquei muita coisa. Então, se é tudo, tem poder nessa palavra, manda eu ter contigo por sobre as águas. E diz a Bíblia que Jesus disse: então vem. Aleluia, então vem. Essa palavra não é para incrédulo, é para quem crê. Jesus está dizendo: vem. Tu não está entendendo? O que tu quer ir no mundo? Vem para mim. O que tu quer ir do lado das trevas? Vem para mim. O que tu quer usando droga? Vem para mim. O que tu quer ir alabracando, madrugando nos baile funk, ficando com esse, com aquele, achando que vai ser feliz?
Vem para mim. Tu vai andar por cima das águas. Tu vai andar por cima dos problemas. Tu vai andar por cima. Vem, tu vai ver. Eu vou fazer tu experimentar o sobrenatural. Se todos que estão aqui, somente uma pessoa Deus me mostra e vai fazer algo extraordinário por esses dias, porque o milagre de Deus para a tua vida é que nem foi de Pedro, urgente. E Deus vai fazer acontecer lá baixando a glória. Eita glória! Além de pastor, eu sou pentecostal, adorador e profeta, lá baixando a glória. E Pedro andou por cima das águas. Agora, vem comigo nas explicações humanas. Na lei da física, tudo que tem peso que tu joga para cima cai para baixo, não é? Porque a terra tem gravidade, tem um imã que puxa, atrai para tudo que tem na terra, volta para ela, por causa da gravidade. E tudo que sobe acima do espaço flutua, porque a gravidade lá é diferente daqui. Então tudo que tu joga para cima cai. E na lei da física, para poder atravessar o oceano, tem que ter ponte ou barco. Mas na lei divina é outro mistério. O homem olha de um jeito, mas Deus enxerga todo. Glória a Deus. O homem pensa de uma forma, mas Deus pensa de outra. Os caminhos do homem são limitados, os de Deus são eternos. Os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos pensamentos. Quando está tentando explicar a lei da física, Jesus diz: vem Pedro, anda por cima das águas, porque essa água virou concreta a partir de hoje. Isso aqui é para quem crê. Crente louco por Jesus só acredita em mistério. Quer ver uma coisa? Olha para mim, olha para a Adelane. Eu olhei as fotos da Adelane e o Raipanos mais confirmado, bem loucão, com brinco na orelha, andando bem giganzado. Eu acho que até amigo eu era do Adelane no mundo. E agora aqui, servo de Deus, de gravata social, dando glória a Deus e aleluia. Explica uma coisa dessa: um moreno sair do funk para vir para dentro da igreja e dar glória a Deus e falar isso. Glória a Deus. Mais que as quedas era eu. Cabelo pintado de loiro, negro querendo ser loiro, brinco nas orelhas, calça caindo, mostrando as cuecas, todo gigonzado, parecia um macaco ambulante, e fazia grau até para fumar. Girava o cigarro para poder fumar e mostrar para as mulheres que eu sabia fumar. Dançava punk, rodava a cabeça no chão, meu Deus, treinava coisa para fazer nos bailes funk, para chamar a atenção das pessoas, gritava na roda do play, botava todo mundo a olhar. E aí agora Jesus vai lá, pega esse cachorro sarnento miserável, dá um banho de sangue, injeta o sangue dele, transforma em ovelha e faz pastor de ovelha. É só Deus, meus irmãos. Não queira entender Deus, queira crer em Deus. E vou dizer, é só Jesus que faz isso. Agora, irmã Ana, não levava desaforo para casa, qualquer pegadinha dava sopa. Agora é a mais humilde da igreja. Aleluia! Só Deus para fazer isso. O mais, deixar para lá. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o meu Jesus e o teu Jesus, quando ele quer fazer o milagre acontecer, o mistério acontecer, ele vai contra a lei da física, da lógica humana. Tem coisa que tu não vai entender, tu só vai entender depois que Deus fazer o milagre na tua vida. Glória a Deus. E Pedro andou por cima das águas. E ele começou a ver aquilo ali, irmão. Hoje, se eu andar por cima do Guaíba, eu vou dizer, aquela é bruxo satânico. Se eu andar por cima das águas hoje, eu vou dizer, ei, isso aí não é pastor, isso é maçônico, é da parte do... Mas nós sabemos que Moisés transformou a vara em cobra. E as varas dos magos de Faraó também foi transformada em cobra. Isso quer dizer que o inimigo imita as coisas de Deus. Mas diz a Bíblia que a de Moisés engoliu das outras, porque o que é de Deus prevalece lá abaixo.
Eu teria várias coisas para contar além do que tem na Bíblia, irmão. Algo que eu vi, que eu experimentei, que eu vi outros experimentarem e testemunharem. Que nenhum testemunho que eu ouvi, nunca mais eu ouvi, pena que não gravaram na época, do tempo da fita cassete. Uma irmã foi fazer a obra missionária lá na África, na Angola, e tinha um bruxo lá de alto escalão que lidava direto com Satanás. Ele era um bruxo da alta magia, um dos maiores do mundo. E ele, pelo poder da magia incorporado pelas legiões, ele arrancou uma árvore sem tocar na árvore e fez ela sair do lugar. E ela se assustou na hora, porque ela nunca tinha visto uma coisa semelhante àquela, mas ela temeu a Deus e disse: Deus, o Senhor não me enviou aqui para a África em vão. Senhor, se tu não operar aqui agora, olha só, eu vou passar vergonha, o teu evangelho vai ser descredibilizado, e essas pessoas que estão tudo assistindo isso vão ficar fiel ao Satanás. E o que aconteceu, meus irmãos? De repente o Espírito de Deus veio sobre aquela irmã, encorajou ela e disse: minha serva, não tenha medo, eu estou contigo. Eu vou te mostrar que eu sou o Senhor teu Deus, que criou os céus e a terra. Sabe o que aconteceu, irmão? Aleluia, o bruxo estava flutuando lá de cima e fazendo a água arrancar e tirou do lugar. E de repente ele deu uma gargalhada lá de cima, tentando amedrontar a irmã. E o que aconteceu? Ela orou ao Senhor e disse: Senhor, para que esse povo saiba que tu és o único Senhor e Deus, a ti ordeno, a árvore planta-te um lugar de volta. Soprou um vento, meus irmãos, a glória de Deus tomou ela, e até o pó da árvore voltou para dentro do lugar, e a água se plantou de novo. E o bruxo caiu incorporado, ela expulsou os demônios e eles se converteram a Jesus. Sério, foi real. Mas por que as pessoas estão tendo dificuldade para crer? Claro, a mente está mais ocupada com TikTok do que tocar no poder de Deus. Mas se hoje tu sai daqui dizendo: Deus, eu não quero só letra, eu não quero só gramática, eu quero experimentar o que os discípulos experimentaram, e se tiver que fazer renúncia, eu vou fazer renúncia para ter a glória de Deus na minha vida, eu tenho certeza que tu vai dar testemunho de milagre. Veja, um mistério que Pedro experimentou, outro mistério tremendo. Lembra que Deus falou para Moisés: porque tu bateu na rocha, a segunda vez era para ter falado com a rocha. Você bateu na rocha, tu não vai entrar na terra prometida. Lembra? Diz a Bíblia Sagrada que então Moisés avista de longe a terra, mas ele não entra nela, por causa dessa falha dele. E o que aconteceu? Depois de anos futuros, Jesus agora convida os discípulos para ir até o monte orar. Crente que gosta de subir ao monte para orar, e contempla mistério lá marchando. Aleluia! E diz a palavra que eles foram, Pedro, Tiago e João, novamente os três. Vocês já notaram que tem pessoas que estão seguindo a Jesus que não se interessam muito pelos mistérios? É só Pedro, Tiago e João mesmo. Mas os três foram. E chegando lá no monte, de repente, Jesus começou a orar, e o rosto de Jesus começou a resplandecer. E diz a Bíblia que veio uma nuvem luminosa, não era uma nuvem qualquer, era uma nuvem luminosa. E apareceu aquela nuvem, era a Shekinah, a cavote de Deus que estava em cima. E de dentro da nuvem sai quem? Moisés e Elias. Eles desceram de dentro da nuvem. O próprio Deus, em forma de nuvem, faz eles brotarem para fora. Botou Moisés, tu não entrou lá aquele dia, mas hoje tu vai ter o privilégio de subir o monte da transfiguração. Aleluia! Em Jerusalém, aqui perto de Jerusalém. Entra na terra prometida, porque o que eu prometo eu cumpro, nem que eu tenha que fazer voltar depois lá no futuro. Glória a Deus! Isso aqui é um absurdo, né? É uma promessa absurda. Levanta a mão que eu vou profetizar. O Senhor Deus está me dizendo para aquele que está crendo, não que está brincando aqui no culto, para aquele que está crendo, te prepara, porque a promessa vai ser absurda. Muita gente vai dizer assim: não deu nada, não vai acontecer nada, e vão achar até que tu se perdeu no meio do mato. Mas no futuro não muito distante, Moisés vai botar os pés na terra prometida, e você vai experimentar a promessa de Deus se cumprindo 100%, porque Deus é impossível que Ele minta. Está entendendo? A
que sejamos infiel, Ele permanece fiel para cumprir a sua promessa. E por causa da aliança que Ele fez conosco, e você está crendo, o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Aleluia, não vai dar para pregar tudo. Mistérios. E eles viram esse mistério. A nuvem, Moisés e Elias vindo, Jesus se transfigurou ali, as roupas de Jesus começaram a ficar brancas e resplandecentes, o sol, o rosto virou como o sol, e a noite da madrugada, aquela noite virou dia. Eu nunca vi isso aí. Já a pessoa vai estar orando à noite, de repente vai para o céu, começar a aparecer a noite escura, por causa do rosto de Cristo, e começar a brilhar tudo e virar dia. Isso aqui tem que ter muita fé, tem que ser algo misterioso. E diz a Bíblia que esse mistério foi revelado para eles. E eles guardavam o segredo até o dia que Jesus foi assunto ao céu. Tem coisas que Deus quer revelar para mim e para você, mas Ele está dizendo, guarda segredo, porque tem gente que é incrédula e vai até fazendo ficar desacreditado no que Deus tem para fazer. Vamos colocar a tela. Então Jesus, ó, Ele experimentou os discípulos em seus milagres, eles vivenciaram. Eu vou falar uma coisa aqui que vai ser complexo para alguns, mas para outros não. Mas azar, depois Deus explica. Deus, a gente remeda e Deus ajeita. Deus endireita a linha torta e faz mais entender. Mais que a obediência e a prática, sabe o que é? A vivência. Tem gente que obedece a Deus para não ir para o inferno, certo? Eles têm medo de ir para o inferno. Serve a Deus por obrigação. O que é isso? É ser servo, é ser escravo do Senhor. Eles obedecem. É pecado obedecer? Não. Mas no fundo a pessoa só não se desvia porque ele tem medo de ir para o inferno. Então o que acontece? A obediência leva à prática da palavra. E a pessoa vai cumprir a doutrina, por uma regra, um RI, vai cumprir aquilo ali. Porém, por que a vivência sobressai por que a vivência sobressai a obediência e a prática? Porque quem vive, ele está vivendo não é por uma prática, é porque já está nele o amor, já está nela o amor, não entendeu? Tem gente que é um bom cidadão, não porque a lei do país manda ser, é porque ele vive uma honestidade, ele vive a santidade, não entendeu? Tem gente que escreve sobre oração, fala de oração, mas não sabe o que é orar. Tem gente que fala de jejum, mas nunca jejuou um dia. Tem gente que fala de santidade, mas ele não experimenta na vivência o que é santidade. Aleluia. Quer ver uma coisa? É fácil eu falar pelo vocabulário. A laranja, ela tem uma casca grossa, tem 9 gomos, e o suco dela é doce, e ela é uma cor alaranjada, nasce em tal região, tal. Isso é na gramática, isso é no conhecimento. Agora eu pegar a laranja e descascar ela, chupar a laranja ali e tomar o seu suco, é outros 500, que nem dizia na pasta. Está entendendo? Não adianta eu falar em língua estranha, mas eu não falo em língua estranha. Não adianta eu ensinar sobre poder e eu não viver o poder. Não adianta eu pregar sobre doutrina, mas eu não vivo a doutrina. Não adianta, aleluia, eu estar na igreja obrigado, aleluia, por causa de uma prática de religião. Eu tenho que estar na igreja porque eu amo a Deus, porque eu quero Deus, porque eu sou apaixonado por Jesus, porque eu quero agradar a Deus, porque eu quero viver o verdadeiro evangelho. Glória a Deus, aleluia. Aí depois que os discípulos vivenciaram e experimentaram, aí o que Jesus fala para eles? Agora vocês estão preparados. Ficaram 3 anos e meio sentados ouvindo aqui na escola. Agora vocês é o seguinte, eu mostrei na prática. Jesus é um mestre excelente, sabe por quê? Porque ele não só ensina, ele pratica na prática, e ensina nós a praticar na prática. É que nem aquele professor de música, ele não dá só teoria, ele faz o músico pegar o violão na mão. É o que Deus está dizendo para ti, eu não quero só te ensinar, eu quero que tu aprenda na prática, eu quero que tu viva na prática. Eu quero que tu venha aqui um dia e testemunhe que eu existo e eu vivo para todo sempre. Amém, igreja? Se você quer isso para a tua vida, quer começar a experimentar isso, vem para frente, nós vamos lá. É para quem crê. Jesus
Jesus operava em particular. Depois ele explicava aos discípulos os segredos do reino. Então Jesus primeiro ele fazia. Aí os discípulos ficavam tudo atônitos. Como é que isso aí aconteceu, Jesus? Nós fomos lá expulsar e não conseguimos. O que é que tu tem de diferente? Vocês já notaram que tem diferença no irmão por relação ao altar? Não é julgar. Isso aí é bíblico. O pessoal vai orar, não acontece nada. Canta, não acontece nada. Prega, dá vontade até de dormir. E tu começa a sonhar com pipoca, com laranja, né? Existe uma diferença. E essa diferença está em ser cheio do Espírito Santo. E é o que Deus quer que eu e você vivenciamos. Jesus ele ensinava na prática. Mostrava na prática. Aí depois que ele despedia as multidão, ele chamava os discípulos. Agora eu vou explicar para vocês. Por que vocês não conseguiram expulsar aquele demônio que joga embaixo? Por que vocês não conseguiram multiplicar os pães? Eu vou explicar agora a parábola do joio e a parábola do semeador. Eu vou explicar tudinho para vocês. Porque primeiro Jesus é como aquela mãe. Primeiro ele dá mamar. Toma mamar aqui, beba unção, beba poder, beba virtude. Experimente o sobrenatural. Busque ser cheio do Espírito Santo. Quando tu estiver tomado pelo Espírito Santo, depois eu te explico como é que funciona isso. Então primeiro você tem que aprender a falar com Deus. Aí depois de ter intimidade com Deus, que aprendeu a ter uma conversação com Deus, aí sim, aí o que vem? A explicação, a busca do conhecimento. E o que o pessoal está fazendo hoje nas igrejas? Primeiro estão indo lá no Google, primeiro estão buscando no livro, primeiro estão fazendo teologia, primeiro estão buscando conhecimento para depois aprender a falar. E ao inverso, primeiro tem que aprender a falar para depois aprender a gramática. Então primeiro nós temos que viver o sobrenatural para depois falar de sobrenatural. Quem entendeu o recado diz amém. Vamos lá? Senhor meu Deus e meu Pai, olha, uma palavra dessa, tu não se envolver com Deus, que é lenha verde mesmo, que só faz fumaça para pegar fogo. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha dar experiências sobrenaturais, ó Deus. A minha oração nesta noite é que o Senhor injete dentro dessa pessoa desejo de orar, vontade de jejuar, vontade de buscar a Deus, desejo de ser cheio do Espírito Santo, vontade de buscar o sobrenatural. Grande Deus eterno, agora sábado nós vamos subir ao monte com a Adelane, Pai, porque nós não queremos só ensinar a oração, nós queremos orar, nós queremos praticar a oração, nós queremos ver o que Pedro viu, aleluia, no monte da transfiguração, nós queremos ver, aleluia, o que Moisés viu no monte Sinai, nós queremos experimentar, aleluia, o que Paulo experimentou e fez a obra missionária. Deus tremendo, nos ajuda, Deus, a vencer a nossa carne. A carne é a maior inimiga do homem. Ó grande Deus, nos ajuda a vencermos essa maldita carne que nos atrapalha de se colocar na tua presença. Ó